Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal no quadro Dialogando sobre Comex. E o tema de hoje é sobre contratos internacionais para pequenas e médias empresas do setor agro. E para falar sobre este assunto, eu tenho aqui a participação especial do Adler Martins, da Adler Martins Advogados, um escritório especializado em direito internacional. Oi, Adler, tudo bem contigo? Tudo bom, Sheila? Prazer estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Ah, imagina, eu é que te agradeço pela tua atenção, pela generosidade, para a gente poder conversar um pouquinho, enfim, sobre esse assunto tão importante, tão amplo também, mas hoje vamos divagar aqui a respeito de alguns temas. Então, eu te agradeço imensamente pela tua participação. Bem, quando a gente olha, né, Adler, de uma forma geral, nós temos as informações de que do total de empresas constituídas hoje no Brasil, 90% destas empresas, elas são de pequeno e médio porte e representam juntas aí mais de 50% da empregabilidade também. Então elas são bem representativas e muito significantes para o nosso comércio. E quando analisamos essas empresas por segmento, nós observamos que somente 4% das empresas, elas são do segmento do agronegócio. No entanto, o agronegócio ele representa aí 22% das nossas exportações, do valor FOB exportado, em média. E dentro desse segmento agro, a soja representa 70, mais de 70, chega aí a ficar 75, 77% deste valor. Então, tem uma representatividade muito significante, né? E indo um pouquinho, falando ainda, né, divagando essas informações, quando nós adicionamos ao setor agro as indústrias extrativas, este percentual ele sai de 22% para mais de 50%. Isso muito estimulado aí pelo minério de ferro, né, e os seus derivados. E esses dados, eles acabam reforçando a nossa dependência também, a dependência que nós temos, o quanto este mercado ele é importante para a exportação dos produtos, né, mas a exportação dos produtos não manufaturados. E quando a gente olha essa representatividade do agro, a gente também observa que o agro poderia ter uma representatividade até maior, porque muitas empresas, assim, na prática, muitas empresas pequenas e médias acabam não exportando, não atuando neste comércio internacional por receio, porque se sentem inseguras, por falta de informações e até mesmo por falta de orientação também, né? Muito vinculado É a verdade. como fazer operação, a questão de um contrato comercial. Isso tudo acaba trazendo muita insegurança, as empresas acabam não aproveitando essas oportunidades que existem para este segmento em especial. Então, com um olhar mais focado a essas dores de muitas empresas, é que nós vamos estar conversando hoje e o vídeo vai ser construído em cima disso, né? Então, Adler, deixa eu te perguntar. Exposta essa insegurança, quais são as principais orientações para este segmento, para o agronegócio, para este grupo de empresas de pequeno, de médio porte, que você pode trazer para que eles tenham um conhecimento e considerem para que possam exportar ou exportar mais, ou mesmo para aquelas empresas que já exportam também, exportar de forma direta. Então, eu queria saber um pouquinho aí de ti, as tuas considerações para este grupo de empresários. Só para contextualizar um pouquinho, se você falar em Dubai, cada portinha que você bate é uma trading company. É uma empresa que exporta e exporta. Importa e exporta. É muito comum. Já estive lá, você vai ver lá todo o prédio, você sobe lá, tem 10 andares, vai ter 100 trading companies. Na China também, já estive lá, a mesma coisa. Você vai na China, você vai ter um prédio lá gigantesco, todas as salinhas são uma trading company diferente.
Lá a coisa mais comum é a pessoa sair da escola, do segundo grau da faculdade, e vai abrir sua própria trading company. Às vezes para exportar assim um produto, para exportar um brinquedo para o Brasil, sabe? E começa a fazer embarques e tal. E no Brasil, nos últimos anos, você vê muita gente importando, né? Até da China, naqueles esquemas de dropshipping, ou então a pessoa abre uma empresa bem pequenininha para importar, perdão, cosméticos e tal. Então você vê que no Brasil já tem um mercado mais pulverizado de importação. Isso aconteceu. Agora, no mundo inteiro, a economia roda com trade companies, pequenas e médias. E no Brasil, não. O Brasil importa com os pequenos, mas só exporta pelos grandes. Tá errado, não tem como isso, né? Então, você vai ver as trading companies, tem um pouquinho no Rio, um pouquinho em São Paulo, Curitiba, no Sul, tem um pouquinho também. Mas a maioria dos estados, se você for ver o percentual de empresas que atuam efetivamente como comerciais exportadoras, né, é muito pequeno. Então, eu acho que isso é uma falha mais, não é bem uma falha estrutural, é mais uma falha das pessoas. Elas não se atentaram ainda para essa oportunidade. Então, realmente é uma coisa que tem que mudar, né? E, como você mencionou, eu acho que o principal tópico aí que pega é a insegurança. Eu tenho a impressão, de conversar com muitas pessoas, né, que elas têm a ideia de que exportar é um negócio assim tão complicado, mas tão complicado, que é só para a empresa enorme. Mas, assim, não é. Eu dou sempre esses exemplos das centenas de pessoas agora, milhares, que estão trabalhando com importação da China. Ele vai no Alibaba, compra lá $1.000, traz pelo correio, revende, faz uma importação simplificada, uma importação expressa. Mas, gente, se a mercadoria vir lá da China, cair no Brasil e ser revendida aqui é possível, o contrário também é viável, né? A pessoa pegar um pouquinho de mercadoria e mandar para lá. É o mesmo caminho, é o mesmo navio, é o mesmo avião que leva. Então, vencer essa insegurança acho que é o fundamental. Exato. Sabe que a gente vai conversando, né? E eu vou aqui, eu sempre vou tomando nota, porque vão dando alguns insights. E esse ponto que você trouxe, bem importante, né? Realmente, no momento que nós demandamos, que as empresas brasileiras demandam importar, na maioria das vezes, importa aquele produto, enfim, aquele material necessário, indiferente se aquela empresa é de pequeno, médio ou grande porte, ou é um microempreendedor, né? Não, realmente, essa tende a não ser a primeira preocupação, a preocupação principal. E no momento de exportar, essa quebra de paradigma que existe muito forte, né? E realmente, quando a gente fala de comércio exterior, e quando tem a oportunidade de falar sobre este assunto em diferentes eventos, é sempre importante, eu sempre gosto de trazer isso também, Adler, ter essa disrupção, porque de uma forma errônea e natural, mas errônea, acaba se entendendo, ou levando a entender que exportação, comércio exterior é difícil, né? Não é para mim e é só para os grandes. E bem pelo contrário, comércio exterior é mercado, é comércio, né? Identificando o seu nicho de atuação, aonde o seu produto é demandado, aonde você pode tratar a dor de um cliente, você tem mercado, né? Então, exatamente, é para todos, né? Comércio exterior é para todos. E eu sou do norte de Minas, né? Sou de Montes Claros. Moro hoje em Belo Horizonte, mas sou de lá. Ali perto tem o projeto Jaíba, que é um projeto grande de irrigação, e eles produzem lá muita fruta. E lá do norte de Minas eles exportam limão, outras frutas, para outros países, para a África e tal. E o Brasil agora se tornou um grande exportador, por exemplo, de maçã para a Índia. Me surpreendeu muito isso. Nunca imaginei que o Brasil fosse exportar maçã para tão longe. Mas vai. E se você vai no supermercado americano, todas as bananas são da Costa Rica. Quando eu estou falando todas, assim, é todas mesmo. Você não vai ter uma banana lá feita em Michigan. Não existe. Então, todas vêm da Costa Rica. As mangas vêm também, às vezes do Brasil, às vezes da própria Índia, Bangladesh. Então, mesmo em frutas, que é um produto assim, perecível, com uma logística que tem que ser rápida, você vê que os mercados mais maduros vivem importando diariamente. Eles só comem laranja porque vem dos locais tropicais, né? E tudo mais. Inclusive, outro dia, não sei se você lembra, alguns anos atrás, devido a uma circunstância de mercado, estava mais barato para o Brasil importar molho de tomate da China do que fazer o molho de tomate aqui. Foi uma época que o tomate estava muito caro, foi um desequilíbrio de uns 3 meses. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque se você tem mercados, digo assim, supermercados lá nos Estados Unidos, na Inglaterra,
que estão importando fruta todos os dias do mundo inteiro, não tem cabimento, isso é a coisa mais impossível do mundo, né? Eles não vão comprar de um fornecedor só. O Walmart não vai comprar só de um fornecedor. Ele precisa pulverizar a compra, né? E é justamente aí que as oportunidades estão. Exato. O que demanda é ter o interesse e buscar Exatamente. essas informações. E essas informações, elas também não são rápidas da gente obter. Demanda um tempo também, um tempo de pesquisa, um tempo de preparo, mas o quanto é importante. Foi bom você comentar isso, porque entrar no comércio exterior, depois que a pessoa entra, ela tende a não sair mais, porque são negócios interessantes e tal. Mas realmente, para entrar, demora um pouco. Então, normalmente, qual é o caminho mais natural para o empresário brasileiro entrar? Eu acho que são as missões comerciais, que tem muitas, viu, gente? Tem mais, assim, se você pegar do mundo inteiro, deve estar umas 2.000 missões comerciais por ano ou mais. O Brasil, ele organiza sozinho, assim, pela Apex ou por outros órgãos, entre 50 e 100 no mínimo. Então, assim, sempre estão ocorrendo missões comerciais. Então, você pega uma missão comercial dessa, organizada pela Apex ou pela Câmara de Comércio, eu mesmo sou consultor jurídico da Câmara de Comércio Brasil-Índia, eles sempre fazem missões. Inclusive, a Câmara de Negócios Brasileira está organizando agora uma missão para a Colômbia, agora mesmo para dezembro. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Então, uma maneira legal de se inserir é você ir nessas missões, lá está cheio de compradores, e lá você consegue até fechar negócios ou entabular uma negociação. A grande questão é que antes de ir para a missão, você tem que planejar o seu preço de exportação. Eu acho que é nessa hora que o pessoal trava, porque você tem que ter o preço de exportação, você tem que levar em conta duas coisas, pelo menos, né? A parte logística, que eu acho que nós vamos discutir daqui a pouquinho, e a questão dos pagamentos. Como que vai ser o seu fluxo de caixa, suas condições de pagamento. Eu acho que isso aí é um ponto que as pessoas têm muita dúvida, né? Se tem mesmo como receber, se é ilegal. Acho que muita gente ainda tem essa ideia de que receber dólar é ilegal, né? Por causa do histórico aí, de tantas histórias que a gente ouviu ao longo do tempo, de doleiro e tal. Mas é legal, viu, gente? Daqui a pouco nós vamos explicar. É legal, é importante e é um Isso. mercado vasto de oportunidades. Então, realmente é necessário a gente estar falando sobre isso, quebrando esses tabus juntos, porque há muito mercado, há muita oportunidade para as empresas, né? E Adler, agora, bem, trazendo esses pontos assim, o que a gente pode estar comentando também, abordando para que as empresas se resguardem, porque realmente, eu confesso para ti que muitas vezes chegam as demandas, e agora, como que eu faço o preço de exportação? E quando a gente faz um preço de exportação, a gente precisa ter calma, respira, não é difícil, mas precisa dedicação. Nós precisamos saber, primeiro, conhecer muito bem todos os custos do produto. Então, precisamos ter a informação muito completa, precisamos saber o que nós podemos, o que nós devemos retirar daquela formação do preço. Mas a gente retira e acrescenta também. Então, Isso, também exatamente. precisamos acrescentar, porque nós estamos falando de uma embalagem, por exemplo. É um tipo de embalagem para o mercado interno, é outro tipo de embalagem para o mercado externo. A empresa ela precisa conhecer ou ter uma assessoria que dê o suporte para ela para entender e para planejar, afinal, como nós vamos fazer essa venda, até onde nós vamos assumir responsabilidades, né? Para saber qual é o Incoterm que nós vamos estar apresentando, para Claro. poder levar para o cliente também no mínimo duas opções de preço. O que nós queremos é viabilizar o negócio e trazer uma solução para o cliente. Então, vamos assumir o custo do frete, não vamos assumir. Então, ter essa informação, ter essa orientação do preço, e eu costumo dizer, não é difícil e muito menos impossível, mas requer dedicação, requer uma orientação, mas acima de tudo, conhecer muito bem todo o custo do teu produto. E por vezes, neste momento, quando a gente senta e avalia também o custo no mercado interno, às vezes ocorrem algumas surpresas por não ter percebido alguns custos que estão incluídos, né? Ou por ignorar, ou por não ter eles separado. E isso é muito importante. Eu gosto sempre de dizer, ter todo o custo bem separadinho, porque no momento que nós vamos avaliar, há muitas possibilidades de olhar e identificar aonde as melhorias precisam acontecer para que o preço sempre seja o preço mais competitivo no mercado. Então, a empresa ela precisa estar conhecendo muito bem o produto.
E parece bobagem, mas não é. Muitas vezes não há esse conhecimento tão profundo do seu próprio produto. E isso É verdade. realmente é muito importante para poder, enfim, conhecer e conduzir essas adaptações que precisam. Mas como É, você falou, pode ir? Pode uma ir? coisa que eu falo sempre é o seguinte, o mercado internacional é muito antigo. Então, lá desde a era do bronze, lá 2.000 anos antes de Cristo, você já tem registros de comércio internacional. Então, tudo hoje já é muito formatado. Praticamente não tem nenhuma coisa que acontece que já não tem lá uns 100 anos, pelo menos, de história. Então, por exemplo, se a pessoa está com medo, ela está preocupada de como que ela vai receber o dinheiro, vou começar por esse ponto, pode ter certeza que já tem soluções testadas aí de 500 anos, pelo menos, sobre formas de receber pagamento de exportação. Porque o problema que você teve é o problema que tinha aqui no Brasil, lá em 1500, para exportar para o Brasil, a mesma coisa. Então, hoje, os bancos já oferecem muitos produtos, o mais famoso é a carta de crédito, que te dá uma garantia ali, assim, a gente nunca pode dizer 100%, mas de quase 100% de recebimento. Porque se você exportar e apresentar aqueles documentos, o banco, até aqui no Brasil mesmo, vai depositar na sua conta. Então, essa carta de crédito é uma das primeiras soluções, né, que a gente apresenta para dar segurança ao exportador. E como ela tem várias outras. Então, assim, a questão de receber não é difícil e, na verdade, o risco não é alto. Onde que está o problema, na verdade? É a pessoa saber que essas soluções existem, né? Então, por exemplo, você falou aí da questão logística. Os Incoterms que você mencionou são mais ou menos assim, jeitos padronizados de exportar. Então, você pode exportar com a pessoa do outro lado vindo pegar na sua fábrica, ou você entregando para ela no avião ou no navio, ou você pagando o frete do navio para ela buscar lá no porto dela. Seriam os três Incoterms mais comuns, né? Na sua fábrica, o FOB, que é você entregar no navio ali, o FCA, é entregar no avião, e quando você paga o frete até o destino. Você já tem hoje agentes de carga, né, consultores de comércio exterior aí, como a Sheila, etc., que já tem isso muito esquematizado para você. Então, se você falar assim, ó, eu quero exportar da seguinte forma, eu vou entregar para a pessoa, por exemplo, no caso de frutas, né, aqui no avião, no aeroporto aqui no Brasil, e quero que ela me pague, eu quero ter certeza da garantia. Isso já tem um nome, é uma exportação, FCA ou FOB, e com pagamento por carta de crédito. Então, assim, inclusive um sistema muito comum de exportar, né? Que já mais ou menos mata todo esse problema. E o ponto que você falou da formação de preço é o seguinte, depois que você decide essa maneira de exportar, né? Eu quero entregar até o avião, por exemplo. Aí você, a partir disso, compõe o seu preço. Aí você olha o preço do transporte da sua fazenda, né, ou da sua fábrica até o avião, vê a questão do seguro. E uma questão também que muita gente, acho que até hoje as pessoas não sabem, que a exportação deixa de pagar vários tributos, né? Especialmente o ICMS, o IPI e o PIS/COFINS. Então, normalmente, de cara, quando você vai exportar, o seu preço já cai, porque você desmonta esses tributos, né? Aí você acrescenta ali o frete, o seguro, aquelas outras coisas, e monta um preço de exportação. Às vezes tem que levar em conta também a variação cambial, mas se bem que quando você faz uma exportação por carta de crédito, a variação cambial, em geral, é muito pequenininha, são coisas de dias só, não tem muito risco, né? Então, eu não estou dando esses exemplos para a pessoa já decorar de cara, mas só para ela saber que da maneira que ela quiser exportar, do mais simples ao mais complexo, isso já está, é quase certo que já está tabeladinho, bem organizadinho pelo mercado internacional. Porque isso é uma coisa já muito antiga, não é a primeira vez que alguém vai exportar alguma coisa do Brasil para lugar nenhum, entende? Então, acho que isso dá uma certa calma para a pessoa, uma certa segurança. Porque ela chega lá, ela pode não saber as letrinhas, igual eu tô falando aqui, ela não sabe que chama FOB, que chama carta de crédito. Mas se ela explicar o que ela quer, a pessoa vai falar, você quer isso, 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 pode ficar tranquilo que isso existe. Exato, né? Trazer a informação de como quer fazer a operação e depois essa nomenclatura a gente consegue auxiliar e orientar. E é realmente, é difícil hoje não ter uma solução, né? É difícil a gente não encontrar uma solução para viabilizar a operação. É. O difícil hoje é preparar, né? O mais difícil é preparar a empresa, ela entender que ela quer entrar para este mercado, que este mercado de exportação faz sentido para o negócio dela, que ela precisa se preparar,
Porque além de exportar um produto, se exporta uma marca e se exporta o nome do Brasil. Há muito mais coisas envolvidas do que somente aquele produto, né? Então, nós estamos exportando a empresa, nós estamos exportando um produto, né? A marca Brasil atrelada àquele produto também. Então, a empresa identificando que isso faz sentido para o negócio dela, com certeza, buscando orientação, os caminhos eles vão se abrir. E depois de entender que faz sentido, junto com uma orientação, identificar qual é o melhor mercado para aquele produto. Porque cada produto, cada segmento, cada empresa tem as suas diferenças. Não há uma regra única. Há caminhos, né, comuns de serem seguidos, mas cada negócio é um negócio. Né? Agora nesse segmento do agronegócio, você orienta iniciar essa negociação, Adler, depois de, enfim, iniciado o relacionamento, desenvolvido um mercado, identificando um potencial mercado, identificando um potencial cliente, como seguir, como atrelar isso também juridicamente para que a empresa se sinta segura no momento que ela vai destinar daqui a pouco uma boa parte daquela safra dela, ou a safra completa muitas vezes, porque nós estamos falando aqui também de pequenos, né, de pequenas e médias empresas, para que também ela se sinta segura, mas com termos, com questões jurídicas envolvidas nesse processo, né? Além da condição de pagamento que você, né, já trouxe, então há uma forma, a empresa vai decidir como ela quer receber, então ela pode se sentir segura com isso, mas também de garantir a outra parte, que a outra parte também honre com aquele acordo, né? Com aquela, enfim, deixar formatado um acordo verbal, isso é muito importante, né? A gente ter um contrato, ter uma informação muito clara, se no momento precisar resgatar esse documento. É verdade. Olha, a primeira coisa é a seguinte, todo mundo sabe que o Brasil exporta, nossa, muita soja, né? E muito café, e algodão, e açúcar e tudo mais. Agora, normalmente, essas exportações elas são canalizadas para 5 trading companies muito grandes, o pessoal conhece o nome aí, né? Às vezes são as ABCs e tal, e para mais algumas empresas também grandes, que não são as maiores, mas estão lá no mercado. Isso por quê? Porque ela já tem todo um esquema próprio para exportar. Agora, se um produtor autonomamente quiser exportar, o mercado de commodities ele tem a natureza de que quem tem o produto é o rei. Porque como a gente está num momento em que a demanda é muito alta, normalmente sempre tem gente aqui batendo na porta para comprar. Quando eu falo que tem gente, é mesmo, assim, você vê missões de chineses vindo aqui para comprar, missões de pessoas da África que vêm aqui procurar açúcar. Tem gente fisicamente aqui atrás, sem contar a internet, né? Que tem empresas muito grandes, e mesmo intermediários, trading companies ou empresas comerciais exportadoras, de médio e pequeno porte, que estão entrando no mercado, elas também vão atrás das pessoas. Então, assim, normalmente, quando a pessoa quer exportar, ela não precisa se nessa área de soja ou de commodities de alta liquidez, ela não tem que se esforçar muito para sair procurando comprador. Na verdade, o comprador está na porta dela. Ela só tem que se estruturar para vender. E quais são os procedimentos, assim, básicos? Normalmente, ela tem que se estruturar como uma empresa, né? Se for uma fazenda, estruturar a fazenda como uma empresa. Essa empresa tem que ter a licença de exportação, que é conhecida como radar, né? Registro no Siscomex, famoso radar. Então, esse é o básico. O radar para exportar é muito simples de tirar. Hoje, praticamente, você tira por certificado digital pela internet. É bem tranquilo. O seu contador aí, o advogado, tira para você, é bem tranquilo. E aí, você estando com essa infraestrutura mínima para exportar, você tem que se preocupar com o quê? Com um bom contrato, que vai de... Os contratos de commodity, em geral, eles são mais ou menos padronizados. Como assim? Eles sempre têm uma mesma estrutura. Eles falam assim, eu vou vender, as qualidades da soja, ou do milho, ou do café tem que ser assim, assim, né? Tem aqueles requisitos lá de umidade, pragas, né? Pedaços de inseto, toda aquela parte técnica lá das commodities vai estar bem descrita no contrato. E uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, a pessoa acha que quando um contrato de exportação der errado, às vezes ela tem que ir lá no país da pessoa procurar ela, para brigar, não precisa. Existe uma coisa chamada arbitragem, que você pode fazer em qualquer lugar do mundo,
inclusive no Brasil. Então, por exemplo, se você exporta a mercadoria e dá um problema, você pode escolher uma câmara de arbitragem. Uma arbitragem, assim, resumindo, seria uma espécie de justiça privada, não precisa ir no fórum. Você faz a arbitragem aqui no Brasil mesmo. É claro que você vai negociar com a pessoa. Se for um negócio grande, o comprador às vezes pede para a arbitragem ser em Paris, não ser no Brasil, né, para não ficar muito longe dele e tal. Uhum. Mas, assim, isso são soluções, como eu disse, que já estão assim dadas. Todo mundo mais ou menos já conhece. E a questão do pagamento, que eu acho que o que mais deixa as pessoas aterrorizadas é o pagamento, né? A pessoa fala, pô, o que vai acontecer? Eu vou botar a mercadoria no navio e o cara vai me pagar se quiser? Eu falo, não. Tem várias maneiras de pagar. Inclusive, tem tanta demanda por commodity hoje que até alguns compradores até oferecem pagar uma parte adiantado, que é absolutamente incomum. Mas no caso de açúcar, especialmente, que o povo está desesperado atrás de açúcar, às vezes eles disponibilizam até a pagar uma parte adiantado, antes do embarque. E o mais natural você vai receber um documento do seu banco, aqui no Brasil mesmo, o comprador vai mandar um documento do banco dele, seja na China, na África, onde for na Europa. O banco dele vai mandar uma espécie de uma cartinha aqui para o banco seu aqui no Brasil, Banco do Brasil, Itaú, Sicoob, e o próprio banco no Brasil vai te dar uma espécie de cheque administrativo, uma carta de crédito, falando assim, se você me apresentar o documento provando que você exportou, eu te dou o dinheiro. Então, é bastante seguro, sabe? É um pagamento totalmente feito por vias bancárias. E aí a outra questão que todo mundo pergunta é a questão de fluxo de caixa, né? Como é que eu faço para antecipar esse recebível? Também dá, você tendo uma carta de crédito do exterior, muitas vezes o próprio banco te adianta uma parte do dinheiro, durante ali aqueles, no máximo 30 dias, né? Durante aquele período, entre você coletar, ou tirar do armazém, ou fazer a colheita, e botar no navio. Então, assim, na verdade, o procedimento de exportação que você vai seguir é igualzinho ao procedimento que as grandes empresas seguem, com a mesma segurança, com tudo igual. Você só vai ter que fazer esse trabalho preparatório que elas já fizeram há 100 anos, você vai fazer hoje. Mas uma vez que esteja organizadinho, é o mesmo esquema das grandes empresas. Então, assim, é uma segurança bastante alta. Você não precisa ter medo disso. Então, de novo, a gente traz aquele ponto de que não estamos começando nada do zero, não estamos trazendo uma demanda tão nova que a gente já não tenha um caminho, então já há uma orientação, então mais uma segurança para as empresas, para os pequenos, para os médios. O fato de já ter as empresas maiores, as grandes empresas exportando, é porque todo este trabalho, todas essas linhas e muitas diferentes possibilidades também já foram criadas e validadas. Então, já pega todo um trabalho, um respaldo já validado, que é muito importante também. Então, quer dizer que funciona, né? E eu vou aproveitar aqui um gancho para a gente trazer também, porque eu acho que sempre é bem importante, quando a gente fala ali da carta de crédito e do contrato, algo que eu vejo que é relevante comentar, porque existem obrigações que são assumidas por ambas as partes. E tanto o exportador quanto o importador precisam cumprir essas obrigações para que todo o resto negociado mantenha o respaldo necessário, né? Então, isso envolve a quantidade negociada, isso envolve o produto, isso envolve a qualidade, né? Isso envolve, enfim, tem que analisar todas as variáveis para que garanta também que tem condições, que o exportador tem condições de atender todos esses pré-requisitos para que não tenha nenhuma surpresa futura. Então, entender que as obrigações assumidas são assumidas para serem cumpridas também. Agora, deixa eu te perguntar, porque quando a gente fala em commodity, em contrato, bem, nós temos muitos produtos. Eu acredito que algumas particularidades nós também vamos ter, muito embora o contrato já tenha um contrato, um modelo padrão, mas algumas peculiaridades variam, né? Algumas observações precisam ser atentadas quando a gente varia de uma commodity para outra. Poderia compartilhar conosco algumas observações, alguns pontos assim importantes para que o pessoal se atente? Claro, isso é muito interessante, na verdade, né? E a pessoa que está no campo hoje já conhece bem. Hoje em dia, todo mundo que está no campo, onde for mais isolado que for,
conhece a Bolsa de Chicago, que tem os preços internacionais, né? Não é novidade mais para ninguém isso. Todo mundo está interconectado. Mas, por exemplo, se você pega um contrato de exportação de soja, existem alguns modelos internacionais de contrato de exportação de soja, e normalmente eles pedem o quê? Uma inspeção pré-embarque, de acordo ali com alguns critérios, né? Então, vai ter uma inspeção, uma pesagem e, às vezes, uma inspeção também no destino, para ver como que vai ser essa qualidade. Agora, na maioria das commodities, a questão da qualidade é só para atingir uma qualidade mínima, né? Para ver que se a soja não está estragada e tal. O café, em especial, ele tem uma qualidade que influencia no preço. Então, conforme a qualidade do grão, você pode até ter no contrato que se você exportar grãos de maior qualidade, com uma avaliação melhor, uma pontuação maior, eles vão ter um preço maior. Por quê? Porque já o mercado internacional do café é organizado assim, não é um preço único, né? Tipo café. Tem o café de pior qualidade, de melhor qualidade, de altíssima qualidade. Então, o café, nesse ponto, é uma exceção. Mas, por exemplo, o açúcar é altamente padronizado. Se o açúcar chegou, vamos lá, de Cumsa 45, né? Se ele chegou naquele nível ali, ele vai receber o preço internacional. O leite em pó, nesse caso, é interessante porque o leite em pó não é bem uma commodity, ele também pode ser enriquecido lá, né, com açúcar, com vitaminas e tal. Então, ele também ele foge muito dessa classificação de preço comum. E assim, não só de commodities altamente padronizadas vivem as exportações, né? Você tem aí frutas, você tem geleia, você tem até coisas mais sofisticadas. O Brasil é um grande exportador agora de sêmen, né? Sêmen bovino, sêmen de cavalo, que aí também é um contrato, também tem as garantias, mas aí você não vai fazer, não tem uma inspeção, né? Na verdade, você vai olhar o histórico, o pedigree do animal. Então, na verdade, é uma coisa muito rica, dependendo do que você vai fazer. O mais importante que eu quero passar aqui é o seguinte: não se limite aqui ao mercado interno, porque o brasileiro ele tem um vício. Primeiro, ele só vende perto de onde ele mora. Eu tenho a impressão que a maioria das empresas brasileiras nem procura venda em outros estados, que já é um erro, né? Poderia procurar. E os meus clientes, assim que eles começam a exportar, a grande maioria continua exportando eternamente. Porque se você tem 10 a 20% do seu faturamento, você vai descobrir que o mercado internacional, apesar das variações, das loucuras, ele é em muitos aspectos mais estável que o nacional. Então, por exemplo, você tem um grande comprador ali, uma indústria no exterior que usa aqui o seu produto, café, algodão, frutas, óleo de soja, seja o que for. Você vai ver que, normalmente, eles tendem a sempre comprar a mesma quantidade ao longo de muitos e muitos anos, até décadas, sabe? Então, é uma espécie de um negócio que você tem ali cativo, por exemplo. Sabe que você falou agora, né, de começar a exportar e muitas empresas, e realmente muitas empresas acabam se limitando demais à sua própria região de atuação, né, a um raio de distância. Nós estamos cada vez mais, e o formato que nós estamos hoje gravando esse vídeo, conversando, mostra que não há limites. Então, esse raio, ele precisa ser dissolvido. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Mundo é Plano, e é justamente isso. Hoje nós temos grandes possibilidades que foram pleiteadas e que foram conquistadas com o passar dos anos, que já traz uma facilitação tão grande para o comércio, né? Quando você fala das variáveis, né, outro ponto extremamente importante de reflexão, indiferente do segmento, mas para todos os empresários, todos os mercados, enquanto nós estamos atuando no mercado brasileiro e nós temos todas as variáveis aqui no Brasil, que podem travar um pouquinho a nossa produtividade, o nosso faturamento, enfim, o nosso comércio. Quando a gente fala de abrir e ir para a exportação, nós estamos falando de poder atuar com diversos países. Então, podem estar acontecendo, podem ocorrer, pode, né, estar acontecendo alguma situação em um determinado país, mas o fato, e daí fica uma ressalva também, assim como é importante, a gente provoca isso para que as empresas não dependam só do Brasil, também não dependam somente de um mercado lá fora.
Sim, sim, é verdade. justamente para trazer essa flexibilidade e essa garantia saudável para o seu negócio aqui. Então, também atuar em outros mercados faz com que, quando um mercado está passando por alguma situação delicada, econômica, enfim, as variáveis são tantas, né? Tem outros mercados para trazer essa sustentabilidade para o negócio, para a empresa, para o fluxo de caixa, enfim, para não Olha gerar só, nenhum impacto, né? você pega, por exemplo, esses chocolates da Garoto, né? Da Lacta e Uhum. tal, os produtos aqui no Brasil. Se você pegar a embalagem lá da Garoto, da caixinha de chocolate, tá em, eu acho que em 7 ou 8 línguas, né? Tem russo, em árabe, em chinês, japonês, inglês, alemão, francês. E eles realmente são um excelente exemplo. Todo lugar do mundo que você vai, você acha. Você vai no Oriente Médio tem, você vai na Índia tem, na África tem, não chocolates aí da Garoto e tal. E eles fazem exatamente o que você está dizendo. Né? Eles procuram. Eu não estudei os números da empresa, não tenho impressão assim, que o mercado brasileiro ainda é o maior deles, mas eles dispersaram as exportações, né, por vários países. E, gente, por que a Garoto faz isso? Porque alguns dos chocolates da Garoto é um pé de moleque com chocolate em cima, não é tão difícil de produzir, né? Tem muitas outras fábricas brasileiras que fazem, eu sempre brinco, paçoca, que é um negócio delicioso, né? Aquela paçoca prensada, assim, de amendoim. Concordo contigo, é Não é? delicioso. E geleias, né? No sul tem muitas compotas, Uhum. tal. Poderiam também ter esse mesmo tipo de exportação. Você pode exportar para os mercados maduros da Europa, um pouquinho para os mercados emergentes ali da África, para o próprio aqui Mercosul e América Latina. Os brasileiros, eles realmente viram as costas para a América Latina, né? Mas tem rotas ótimas aqui de exportação para o Paraguai, Argentina e tal, que a gente não deve desprezar, né? A verdade, o brasileiro é meio snob nesse ponto, ele despreza os vizinhos mesmo. Mas é uma bobagem. Você pode aproveitar. Pode e deve aproveitar, né? E sabe que tem, né? A gente tem aí a escola de Uppsala, que ela também traz muito isso. Uma das formas de começar a olhar este mercado aí para internacionalização é reconhecer aonde há mais similaridade com o mercado. Pode Uhum. ser numa proximidade física, geográfica, né? Pode ser numa cultura mais parecida, pode ser no idioma, que tem uma comunicação um pouco mais fácil, né, mais fluido. E nós aqui no Brasil temos um grande privilégio de poder atuar, são muitos os mercados, diferentes culturas também que nós temos aqui, mas muito próximos. Então, há um mercado riquíssimo para ser explorado. Se nós olharmos somente a América do Sul, daí nós vamos para a América Central, outro mercado riquíssimo para ser explorado, né? Então, por vezes a empresa ela pode estar ela tem como objetivo, e tem que ter, né? Eu acho que um grande objetivo sempre é exportar para a Europa, exportar para os Estados Unidos, e não quer dizer que não possa ir para este caminho. Mas, às vezes, olhar aqui para o lado, dar o primeiro passo aqui, e subindo um degrau por vez. E vai aprendendo, porque tem muito para aprender. E esse é outro ponto também muito importante quando a gente fala das exportações, porque exportar é uma grande escola para a competitividade daquele produto e daquela Uhum. empresa. Né? Quando a gente fala do setor agro, nós vamos falar muito mais da competitividade para a empresa ser cada vez mais exportável, porque o produto não vai passar por grandes transformações, mas Uhum. a empresa vai aprender muito com isso. Então, aprende com um mercado, vai para outro mercado, aprende, né? E não esquece o seu objetivo. Então, realmente começar mais perto, eu vejo que nós estamos muito bem posicionados, muito bem colocados geograficamente, e há um mercado incrível e muito desafiador para ser explorado aqui, bem mais pertinho, né? É verdade. E, especialmente a soja. É, realmente a China é um grande comprador, né? Então, acaba que concentra muito as compras. Mas se você vai para outros produtos, o café, por exemplo, é um grande exemplo, né? Aí o café é o mundo inteiro mesmo que compra e de várias qualidades, né? Então, você não vai exportar, talvez, para outro país que é um grande produtor de café, para Costa Rica e tal. Mas toda a Europa, praticamente toda a Ásia, Estados Unidos, né? Um grande pedaço da África também consome muito. Então, você tem muitas oportunidades.
E assim, da mesma forma com as outras commodities, e não só commodities como grãos, mas outros produtos agrícolas, né? Então, frango congelado, carne, ovos. Não sei se vocês acompanham, sempre tem algum probleminha com a carne brasileira, né? Algum país É. suspende a exportação durante um mês, depois a China suspende 15 dias, isso sempre acontece. Mas se você pegar os últimos 20 anos, as exportações de carne só aumentam. Por quê? Porque o mundo precisa de carne e o Brasil é que produz barato. Então, assim, a onda é essa, não deve mudar. Frango é a mesma coisa e tal, né? Então, esse tipo de exportação de animais, até agora está tendo exportação de animais vivos. Muito, antigamente não tinha, agora está mais frequente, né? Vão os navios com os bois, tal, as reses. Por que eu estou dizendo isso? É porque a exportação de carne, de laticínios ou de materiais dessa natureza, ela tem o quê? Ela tem algumas barreiras sanitárias. Você tem que obter. A Anvisa agora fez a questão das vacinas, né? Foi certificar o laboratório lá no exterior. A mesma coisa. Às vezes tem que certificar o produto aqui, ou tem que obter algumas certificações lá fora. Isso espanta um pouco as pessoas. Mas para tudo tem solução. Já tem muitas empresas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, especializadas em fiscalizar a produção e obter aquilo, sabe? E obter aquele selo. A exportação dos países árabes tem aquela questão do abate halal, né, que segue algumas regras religiosas, que, assim, não é tão difícil. O Brasil consegue se adaptar, tanto que vários frigoríficos já se adaptaram, né? Inclusive, eu já conheci um dos clérigos islâmicos que fazem essa certificação halal lá em São Paulo, até num restaurante árabe lá, comemos esfirras e tal, a gente conversou, e ele explicou como é que é o trabalho. É um trabalho que dá para adaptar. Então, assim, em qualquer área que você tiver, não necessariamente só grãos, eu estou pegando aí de frutas, grãos, carnes, e até produtos assim mais industrializados, né, queijos, que em Minas Gerais mesmo tem, acho que mais de 100 variedades de queijos, e praticamente não são exportados, uma falha, né? Que Geleias e falha, tal. Pois é. né? Oh, que delícia! E aí, tudo isso pode ser feito. Cada produto com a sua peculiaridade de licença normal. Só você tem que pensar assim, gente. O queijo brie da França, ele está sendo exportado, não sei, 300 anos, mais que isso. Então, você não precisa ter aquela pressa louca de fazer tudo em 6 meses. Quando você começa um processo de exportação, as dificuldades vão sendo vencidas, né? Inclusive essas dificuldades da área financeira, como que eu recebo no banco, a empresa vai tendo um aprendizado disso. Depois de algum tempo, ela já tem 2, 3 bancos que atendem ela muito bem, que até financiam a exportação, né? Que já conhecem a exportação. E, normalmente, as empresas que exportam tendem a ser muito mais fortes, muito mais resilientes. Elas vão menos à falência. Por quê? Porque tem ali um fluxo em dólar, que ajuda demais, especialmente agora quando o dólar sobe, né? O dólar nunca cai, né? O dólar só sobe. Ele cai de vez em quando, mas você pega do início do plano real para cá, em média, né? Foi de 1 para 6. Não tem como dizer que ele vai ter uma super queda, né? Então, no longo prazo, nem no longo prazo, no médio prazo, a empresa fica muito mais forte. É verdade, a empresa fica mais forte de novo, além dela aprender muito com isso, né, Adler, o quanto é importante para que ela tenha um melhor equilíbrio até mesmo da sazonalidade. Então, olhar o mercado externo, ele traz inúmeras soluções para a empresa. Então, controle de sazonalidade, aumento, né, da produção, do faturamento, da rentabilidade, do crescimento dessa empresa. Toda vez que a empresa for entrar num mercado externo, indiferente do país, muito vai se aprender. E toda a exigência, e isso também eu vejo com bons olhos, porque sempre que há uma exigência no produto, há uma melhora naquele produto também. E uma melhora que vai ser reconhecida já num próximo mercado, e o mercado interno também reconhece essa melhora. Então, as empresas que exportam, que atuam na exportação, normalmente elas têm crescimento nos dois sentidos, tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno também, porque toda melhoria que foi adaptada àquele produto é percebida pelo consumidor interno, então ela também vai tendo um mercado mais simpatizante, vai criando essa robustez também no mercado brasileiro, que é extremamente importante e válido, né? Aproveitar todas essas oportunidades. Agora, deixa eu te perguntar, a gente sabe que é muito comum atuar
né? Por mais que a gente está aqui falando, trazendo os pontos tão bem colocados de pontos que a empresa ela precisa considerar, entender que o caminho já foi trilhado, então, entendendo que o comércio exterior faz sentido para o seu negócio, não se preocupa, busca o auxílio necessário, busca, né, auxílio qualificado para ajudar nessa caminhada, não faz sozinha, né? Precisa ter, sim, um acompanhamento, precisa ter uma orientação para que possa ter essa construção, ela precisa ter isso no planejamento estratégico dela, mas ainda tem essa curva e muitas empresas também acabam entendendo que faz mais sentido iniciar a operação com um intermediário para aprender, se sentir mais segura e depois poder atuar de forma direta. E quando a empresa, se a empresa ela entende que começar com um intermediário, com alguém que já conhece esse caminho, ela vai se sentir mais segura neste momento inicial de aprendizagem. Mas o que ela precisa, então, considerar quando o relacionamento não vai ser realizado de forma direta por ela, e sim por outra empresa, para que ela também se sinta segura nessa negociação? Né? Porque o intermediário está vendendo a empresa ali. Então, o que a gente pode considerar nesse caso? Um excelente comentário. Tem dois tipos de intermediário. Você tem um intermediário, que é o papel normal aqui do Brasil, das chamadas comerciais exportadoras. Que ela é intermediária, assim, ela realmente compra o seu produto e exporta ele de novo, entendeu? Então, ela atua como a exportadora mesmo. Então, você faz uma venda interna aqui, essa empresa compra de você, põe uma margem de lucro em cima e exporta para o comprador final. Então, em geral, essa empresa já passou por toda a curva de aprendizado. Ela já sabe emitir carta de crédito, já tem os advogados dela, já tem mais, assim, já tem uma base de clientes, e ela fica aqui do Brasil selecionando fornecedores. Isso é muito comum, por exemplo, em empresa de bebidas. A empresa exporta refrigerantes, sucos, tal. Então, já tem os clientes e fica aqui no Brasil. Sempre que sai uma fabricante nova de bebida, ela vai lá, olha, vende para mim, que eu vou exportar e tal. Esse caso, para quem quer começar do zero, é o melhor cenário. Por quê? Porque, na verdade, você faz uma venda interna, essa trading company muitas vezes paga até à vista, algumas condições muito boas, e ela depois cuida da exportação. Nesse caso, o seu papel tem que ser o quê? De conhecer aquele trabalho, ter um bom contrato com essa trading company, que proteja ela, mas também te dê acesso ao que ela está fazendo. Então, você vai lá, visita o cliente final, entendeu? Vê como é que o produto está sendo exposto no supermercado, ou se você está vendendo para uma indústria, como é que eles estão consumindo aquele produto, para vocês se familiarizando. Então, muitas vezes, aquela trading company vai ter exclusividade para os Estados Unidos, mas aí, aprendendo com aquilo ali, você pode começar um trabalho de exportação para Portugal, para Espanha, sabe? Uhum. Então, assim, para quem está no bebê, aprendendo o mínimo, essa é a melhor forma, eu acho. Que você faz uma venda interna, mas tem acesso a esse know-how internacional. Tem muita comercial exportadora pequena e média no Brasil agora iniciando, procurando esse tipo de negócio. Então, assim, seria uma boa considerar, sabe? Uhum. Existe o outro intermediário que ele não compra de você, que ele realmente é uma espécie de um corretor. Ele só te apresenta, né, o comprador e você conduz o contrato. Esse tipo de intermediário, você tem alguns que já são institucionalizados, por exemplo, as câmaras de comércio. Tem a Câmara de Comércio Brasil-Índia, né, que eu sou consultor jurídico lá, que é excelente, ela fecha muito negócio. Mas você tem várias outras boas no Brasil. Você tem a Câmara de Comércio Americana, a Câmara de Comércio Inglesa, a Suíça, algumas câmaras africanas. Eu até conheço o pessoal da Câmara de Comércio Brasil-Moçambique, também muito boa. Tem umas 4 câmaras Brasil-China, que também fecham muitos negócios. Então, assim, se você vai começar com um intermediário, as câmaras de comércio são uma boa, por quê? Porque são instituições maiores, algumas já têm quase 50 anos de existência no Brasil, passam uma segurança maior. E tem um intermediário também, as empresas pequenas ou pessoas físicas, que fazem esse trabalho. Então, no mercado de commodities mesmo, como eu disse, às vezes é um chinês aqui no Brasil tentar fechar negócio, a maioria das vezes ele é um intermediário, não é um comprador final. Mas ele consegue apresentar a empresa para o comprador final e conduzir a negociação. Então, assim, quando a empresa está fechando com o intermediário, o que ela tem que ter muito cuidado é de saber separar no contrato qual é a responsabilidade do intermediário, qual é a responsabilidade dela. Porque, como eu disse, às vezes o intermediário faz muita coisa, ajuda no pagamento, ajuda até a redigir o contrato, né? Indica advogados. E às vezes o intermediário só te dá o e-mail, ó, o comprador, o e-mail dele, o telefone é esse, fecha o contrato lá com ele, me dá uma comissão de 1%. E não tem mais nada a ver com o assunto. Todas as formas são viáveis,
Depende da maturidade da empresa que está exportando, sabe? Entendo. Então, vai desde esse que eu falei, desde a trading company que compra e revende, faz tudo, passa pela Câmara de Comércio que dá uma assessoria maior, até o intermediário que só te dá o WhatsApp e você fecha. Para ver quantas oportunidades existem, né? Então, não faltam mesmo oportunidades. Falta mais interesse em buscar essas informações, em dar esse passo, em sair do comodismo, talvez, e ir. Se você tiver lá um fazendeiro, um produtor rural, ou até uma indústria que tem o produto, e você se aproximar desses intermediários, eles certamente vão te dar atenção. Porque o mercado, de modo geral, nos últimos anos, falta produto, sabe? E muitas vezes a pessoa vai aqui vender num centro de distribuição, ou procurar vender aqui no mercado interno que está lotado de competidores, e sendo que ele seria cortejado, entendeu? No mercado externo. Isso é assim mesmo, é até meio lógico. É uma falha de mercado isso. O produtor não está sabendo onde vender. Mas se você... Aqui, ó, pega um avião hoje, vai lá na China e grita na rua assim, eu tenho soja, não precisa nem falar com ninguém, só gritar. Vai encher de gente, vai querer soja, entendeu? É assim que funciona. Não que seja mágico, tem que negociar e tal, mas assim, mas a procura é assim mesmo. Se você botar na internet, eu tenho soja, eles vão te bombardear de pedidos, porque falta, né? Essa é a grande diferença, quando você trabalha com um produto que é muito demandado. Isso. E um produto que precisa criar essa demanda, precisa identificar a demanda. Exato. Então, quando a gente está falando agora desses produtos assim, né, do agro, são produtos muito demandados. Então, que as empresas compreendam isso, entendam isso, analisem isso e busquem que isso faça sentido para o seu negócio, porque realmente é um mercado muito bom, um grande potencial. Dificilmente a empresa não vai ter sucesso se bem orientada no caminho. E há essas, enfim, e há uma infinidade de formas, e voltando aqui à questão do intermediário, né? Até deixa eu fazer uma ressalva, porque eu observo assim, o quanto é importante que a empresa que está exportando, ela saiba para quem ela está exportando. Não porque ela vai fazer o negócio direto, não é isso, até porque ela está contando com um intermediário. Então, ela decidiu fazer essa operação através de um intermediário. Mas ela precisa saber como que aquele produto está sendo consumido, o que precisa ser melhorado, como que o cliente final, o real consumidor, né, o que ele está achando. Porque as empresas e todos os negócios e os produtos existem porque há consumo. Então, entender isso também e não buscar fazer uma operação com um intermediário somente para dizer, não quero me envolver com a exportação. Não, usa ele como um auxílio, como uma forma de aprendizagem, como uma forma de alavancar os negócios, mas com esse carinho, com esse zelo, porque aquele negócio existe, porque é um consumidor final, então dá importância de deixar isso muito bem amarrado, muito bem alinhado, né? Mesmo empresas, por exemplo, a Havaianas, né, Alpargatas, que faz Havaianas, e outras empresas brasileiras, quando elas foram se internacionalizar, muitas vezes foi por meio de agentes. E mesmo essas empresas tiveram alguns probleminhas depois para falar assim, pô, mas qual é o poder do agente? Só ele que pode vender, eu posso abrir uma loja se eu quiser, né? Tudo isso faz parte do plano da empresa. O que acontece muitas vezes é o seguinte, a empresa não acredita que exportar dá dinheiro. E aí ela fala assim, vende lá, te dou exclusividade, faz o que você quiser. E o negócio começa a dar muito certo. E aí, depois de 1, 2 anos, que a empresa fala assim, nossa, estou perdendo uma grande oportunidade, né? Porque eu não exporto. E aí ela fica mordida. Mas a solução nesse caso não é ir lá quebrar o intermediário. É você aprender e procurar um outro mercado, desenvolver depois lá a sua própria exportação, né? Isso aí, porque gente, mercados isso é não frequente. faltam, né? Isso é frequente. Se vocês procurarem assim, casos de empresas brasileiras que começaram a aportar em novos mercados, vocês vão ver muitos e muitos exemplos. A grande maioria de sucesso. E de grandes empresas, né? Eu acho que esse também, né, Adler, acho que é um ponto bem importante, porque como quando nós começamos aqui a nossa conversa, nós falamos justamente desse tabu de que exportação não é só para os grandes, mas a gente precisa aprender com eles, porque eles já trilharam o caminho. Olhar os grandes, não que somente eles exportam, não, mas que eles são ótimas escolas e bons professores
para que a gente possa aprender e errar menos, porque a gente aprende com o erro Exatamente. do outro também. Então, olhar com esse carinho, com esse respeito por quem hoje é grande e a gente está iniciando essa caminhada. E realmente, muitas empresas que hoje atuam de forma direta e até mesmo com investimento externo direto, não Não necessariamente, começaram a assim. maioria Não, não não. começou assim. A A maioria não maioria começou assim. começou passo por passo, né? Um Sim, passinho depois exatamente. do outro. Só que elas já estão há muitos anos neste mercado. Então, É. e sabe que isso é um outro fator assim que eu identifico na exportação. Muitas vezes acontece que as empresas elas olham para o mercado externo quando há um momento de crise no mercado que elas estão atuando no mercado interno. E daí que vão querer. E daí, naturalmente, como há uma crise estabelecida, a ansiedade ela é maior. E daí você quer fazer aquele giro, as coisas acontecer no menor espaço de tempo. E para fazer a exportação, nós precisamos ter tempo. Ela não Sim, acontece assim, a não ser num caso, e quando acontece, tem que aproveitar, a não ser num exatamente. caso que a demanda, né, chegou, nossa, eu, né, fui comprado, chegou aqui, eu não preciso ir Mas, buscar mas eu vou te o falar uma mercado coisa. veio me buscar, Eu né? vou te falar uma coisa. Nem demora tanto tempo assim. É porque o brasileiro é um pouco desesperado. A gente não é muito bom de planejamento, né? Eu até teve um amigo meu que foi trabalhar na Dinamarca, que o chefe dele teve que falar assim, ô, o projeto é para 2 anos. Do jeito, no seu ritmo, você vai acabar em 6 meses. Ele, não, mas eu consegui, descobri um negócio aqui. O cara falou, não, é para demorar 2 anos, porque a gente tem um orçamento e tal, né? Então, isso me marcou muito. Por quê? Se você pegar um caso, vamos pegar um caso simples. Digamos que você tem aí na sua região uma empresa que produz fruta, sei lá, pêssego, eu nem sei quais frutas são da região aí. E uma empresa que faça um doce, um docinho lá, de doce de leite, um pé de moleque, qualquer coisa. Qual é o caminho natural para as pessoas exportarem? Vocês vão lá olhar na agenda lá da Apex, qual é a próxima missão comercial para país que consome isso. Pode ser Europa ou África, né? A próxima missão comercial é em março. Agenda, gente, daqui 6 meses. Agenda a missão, compra lá a passagem aérea, fica agendado. Até março, você obtém o radar, que é a licença que eu falei, e faz esse cálculo que nós falamos de preço de exportação e separa lá um pacote de amostra. Aí você vai na missão comercial, faz uma pesquisa de preço, vai na missão comercial, oferece um preço bacana. É muito comum fechar contrato já na missão. Lá no meio lá da feira, você já fecha lá um contrato para um container ou meio container, né? Volta, estufa o container, manda, em abril, maio você já recebeu o primeiro pagamento. Então, assim, é um pouco para frente, mas não é tão para frente, não demora 10 anos, né? Esse exemplo que eu dei é um exemplo super razoável. Hoje é outubro. Você marcar uma coisa lá para março, tá tranquilo, deve dar certo, entendeu? Uhum. Então, assim, é mais ou menos assim que funciona, não tem tanto mistério. O mistério que existe está em pequenos detalhes. Então, por exemplo, não, mas como que eu vou. Quem que vai analisar essa carta de crédito para mim? Aí você vai ter que me ligar para outro advogado. Ah, mas qual empresa de transporte que eu vou usar? Aí você tem que fazer uma seleção. Tem que escrever o contrato internacional, vai ser em português e inglês, em português e chinês. Aí você olha. Mas são, assim, questões pontuais. O macro da operação não é assim tão complexo. No macro da operação, você provavelmente vai vender o seu produto que você vende aqui mais caro para um comprador internacional. É. Sabe que, né, e é isso mesmo. E agora, olhando todos esses, enfim, tudo que a gente já conversou aqui nesse vídeo e tantas oportunidades, né? Acho que algo que precisa ser reforçado aqui é, de novo, né, não querendo ser chata, falando várias vezes a mesma coisa, mas que é importante a gente reforçar é esse interesse em querer fazer. E Uhum. todos esses pormenores, essas peculiaridades, há pessoas que vão auxiliar. Então, saber buscar, mas a empresa tendo interesse e dando este primeiro passo, não faltam profissionais que vão estar ajudando, né, na caminhada. Lógico, escolha bem os seus parceiros, escolha bem os seus profissionais para que realmente a operação ela tenha êxito. Porque uma vez conquistando o mercado, uma vez conquistando o cliente, depois essa operação ela tende a se repetir, se repetir, se repetir, e é a cachaçinha. E sabe que
Quem trabalha, e você também, né, falou, quem trabalha na área internacional também, assim como a empresa gosta de vender e pega o gosto, os profissionais também são viciados, assim, porque é É muito claro. gostoso, é muito bom, é muito legal, é muito gratificante quando a gente consegue estar auxiliando ali a empresa e desenvolvendo a empresa e fazendo com que ela prospere neste mercado, que é um mercado tão importante. Então, abrir esse campo de visão e olhar o mercado não mais local, e sim olhar ele global. Nós podemos estar atuando em todos os mercados. Então, nós não temos restrições, e aqui os produtos que nós estamos falando, nós não temos restrição para exportar. Então, o que pode acontecer é um determinado destino ter alguma solicitação adicional, só isso, Claro. e a gente administra. Você tem solicitações de embalagem, né? Às vezes tem que ter tradução, a caloria. Aqui no Brasil é em quilocalorias, tem país que é em outra forma. Sempre tem isso. Mas olha o que você falou, é muito importante. É o seguinte, para o Brasil enriquecer, gente, não tem jeito. Tem que entrar no mercado internacional. Tem que entrar. O Brasil exporta pouquíssimo. O Brasil é 1% do mercado internacional. É um, assim, um absurdo. Um país desse tamanho, né? A gente praticamente não aparece nas estatísticas, mas poderia aparecer. A demanda aqui, a produção está aqui, a capacidade de produção praticamente ociosa, a indústria podendo produzir 10 vezes mais, né? Sem entrar no mercado internacional, o Brasil não vai para frente. E se você entra no mercado internacional, você começa seu produto fica mais competitivo, então a gente tem uma qualidade melhor, você começa a faturar em moeda forte, você vai pagar maiores salários, você vai ter uma equipe melhor, entendeu? Sua empresa vai se expandir, você fazendo um bom processo de exportação. Porque é só você olhar qualquer país desenvolvido, qualquer um, pega qualquer um da Europa, Noruega, pega os países asiáticos que estão se desenvolvendo, né? Todos têm um mercado internacional muito forte. Que a maneira como o mundo funciona hoje, para bem ou para mal, é assim. Os países mais internacionalizados têm mais dinheiro. As empresas mais internacionalizadas também têm mais dinheiro. É só você pegar quais são as maiores empresas do mundo. Pega lá Apple, Microsoft, Shell, pega aqui Vale do Rio Doce, Petrobras, as montadoras todas, as grandes tradings de soja, todas elas, sem exceção, têm grande presença internacional. Aí você pega nas empresas médias, como eu falei aqui, chocolates também, né? Todas também têm grande presença internacional, a Coca-Cola e tal. Então, assim, não, isso não é uma opção. Se você quer enriquecer, você tem que trabalhar no mercado internacional. Tem que ser assim. Nossa, tá muito bom esse assunto, esse conteúdo, e tem tanto para a gente conversar, para a gente falar, pontos para a gente trazer para que fiquem como uma reflexão para todo mundo, né? Mas eu acho que esse abrir a mente, né? Esse olhar o mercado externo como estratégico e se questionar por que não estou exportando ainda? Né? Acho que é uma pergunta que seria bom que ficasse assim na cabeça ali dos empresários, por que ainda não estou exportando, né? Ou por que eu ainda estou exportando somente neste modelo, ou por que eu estou tão dependente deste mercado. Então, esses questionamentos, eles são muito saudáveis e realmente é necessário. É uma lástima o Brasil, com todo o potencial que nós temos, ter uma representatividade no mercado mundial tão pequena. Nós perdemos para, enfim, para países muito pequenos. O Brasil perde para a Tailândia, o Brasil perde para... Nós perdemos, enfim, a nossa falta de representatividade já mostra que nós perdemos para muitos países mesmos. Adler, eu podia ficar aqui a tarde inteira conversando contigo, mas não vai dar, né? Te agradeço demais. Nossa, muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, pela generosidade de estar compartilhando aqui neste canal, neste vídeo, neste conteúdo, tanta informação profunda, tanta informação de alto valor. Então, eu quero deixar aqui um momento livre para ti, fazer mais alguma observação, algum comentário, enfim. O tempo é todo teu. Sheila, muito obrigado pelo convite. O seu canal é muito bacana, fiquei fascinado. Achei um trabalho realmente muito importante. Eu estou com uma proposta agora, além do escritório, uma proposta educacional. Estou fazendo uma espécie de escola de negócios internacionais. Quero treinar advogados, contadores, os próprios empresários que queiram conhecer esses detalhes que ninguém conhece, como eu disse aqui, regulamento de carta de crédito, contratos internacionais, tributação internacional. Dei um curso agora sobre investimentos estrangeiros, né? Que é uma forma de entrar no mercado internacional também.
Ao invés de você só exportar, você pega um sócio estrangeiro que vai montar a operação para você aqui, ou financiar e depois exportar. Tudo isso acontece o tempo inteiro no mundo. No Brasil é que é muito devagar. E assim, eu espero que dê esse conhecimento para as pessoas, né, para que eles ganhem aí mais potencialidades, mais possibilidades de trabalho, de enriquecimento. E eu, mais uma vez, agradeço muito. Obrigada, e eu acredito nisso, sabe, Adler? Eu acho que nós precisamos ter conhecimento, informação, educação, porque com educação, com informação e com conhecimento, as inseguranças elas vão diminuir. E se a pessoa, se o empresário, se a pessoa, se o ser humano ele se sente menos inseguro, ele tem mais condições de progredir e de prosperar. Então, vamos, né, trabalhar neste movimento de trazer informação, informação profunda, compartilhar experiências, para que as pessoas consigam ir aprendendo, né, esclarecendo suas dúvidas e com isso e se tornando mais seguros para essa caminhada e que vamos exportar cada vez mais. De novo, muito obrigada por tudo. Pessoal, agradeço a atenção de todos vocês. Aqui fica um abraço do tamanho do mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!